Na economia, após registrar o pior fevereiro em 17 anos, o setor automotivo segue em compasso de espera pelo novo arcabouço fiscal e as montadoras paralisam as fábricas. Reportagem de Marcelo Matos. Montadoras paralisam fábricas após queda das vendas no Brasil. O mercado automotivo registrou no mês passado o pior fevereiro em 17 anos, com 130 mil licenciamentos. Já a produção foi a menor em 7 anos. 161 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus, uma queda de 2,9% sobre fevereiro do ano passado. Os fabricantes passaram a adotar férias coletivas e agora GM, Hyundai e o grupo Stellantis, Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën estenderam seus cronogramas para adequação à atual demanda nas concessionárias. Nos últimos 3 anos, o setor atribuiu a falta de peças, sobretudo semicondutores, como fator para não poder atender a procura do consumidor pelo carro zero. Havia, então, demanda, mas faltavam carros nas lojas, que o mercado seria muito maior do que os anuais 2 milhões de unidades vendidas. Nos últimos 3 anos, as montadoras justificavam as vendas anuais no Brasil na casa de 2 milhões de reais pela impossibilidade de uma produção maior, sobretudo pela falta de semicondutores. Mas agora a realidade se impõe. São muitas variáveis negativas. O preço dos carros subiu muito. Os juros também acompanharam a taxa Selic, estão mais altos, maior restrição em relação aos bancos na concessão do crédito e, é claro, inflação. As famílias cada vez mais fazem uma ginástica financeira para terminar os 30 dias do mês. Então, a compra de um bem durável financiado fica cada vez mais distante do brasileiro. A economista Tereza Fernandes acompanha há décadas o mercado automotivo e analisa o momento atual do Brasil. Então, eu acho que no curtíssimo prazo, vamos falar em 30, 45 dias, acho difícil alguma reversão do ponto de vista do mercado de automóveis. Lembrando que a gente vai somar carro caro, juros altos, taxa de inadimplência elevada e menos renda na população, Não pode dar outra coisa, Marcelo. A economista Tereza Fernandes ressalta que o mercado e o Banco Central aguardam uma apresentação do novo arcabouço fiscal, o substituto do teto de gastos, nessa semana, para permitir ou não uma mudança nas expectativas em relação à política econômica do novo governo e uma possível queda da taxa Selic, algo cobrado por Lula semanalmente, mas que irá depender justamente das suas ações na Fazenda e no planejamento. Bom, Fernando Capês, todo o setor produtivo está aguardando o novo arcabouço fiscal. Agora, no setor automotivo, a gente sabe, são preços muito altos e quem tem capacidade de comprar vem esperando muito tempo para conseguir o carro novo, né, Capês? Eu acho que você matou a questão. Os carros estão muito caros, praticamente dobraram o preço real, o valor real. A população também percebe isso. Esse é o primeiro aspecto. As pessoas não vão comprar um veículo que elas pagaram o mesmo carro, metade do preço, 2, 3 anos atrás. O segundo ponto é, claro, a taxa de juros. Fica mais difícil você fazer um crediário, você pagar uma prestação, você entrar num financiamento. E a queda de renda. A Tereza matou a questão. Praticamente são esses 3 pontos. Queda da renda, juros altos e carros extremamente caros. Um valor, inclusive, irreal. Agora, nós temos que tomar muito cuidado quando formos falar da taxa de juros. Uma manipulação artificial da taxa de juros, uma redução desproporcional da taxa de juros vai provocar desabastecimento, vai provocar inflação e perda do poder aquisitivo por parte da população. Então, claro, nós estamos enfrentando uma recessão. O mundo está em recessão. A Europa está em guerra. E o Brasil precisa se preparar para isso e se adaptar a essa situação. A gente espera que possa gradativamente haver a redução da taxa de juros, mas não com uma medida heterodoxa, de força, que contrarie o que está acontecendo no mercado. Acho que é isso que a gente espera com relação à fixação da taxa Selic e que possa repercutir a médio prazo, não imediatamente. Diogo, são muitas as consequências, os efeitos dessas fábricas de carros paralisadas, inclusive preocupação com relação a empregos, não? E, mais uma vez, o arcabouço fiscal sendo esperado com ansiedade também para a sequência do que vai ser desse setor.
Pois é um setor que vem sofrendo já há alguns anos por diversos fatores, né? A gente viu aí na reportagem a questão do período da pandemia, houve uma dificuldade, inclusive, de produção pela falta de componentes, existiu aí uma ruptura na cadeia de fornecimento internacional durante a pandemia, mas que para alguns especialistas acabou maquiando uma falta também de demanda, quer dizer, não se conseguiu produzir carros na mesma proporção que antes, obviamente menos carros à disposição, mas a demanda também, acredita-se, já não era mais a mesma, obviamente. Atualmente a gente vê não só um problema de demanda, que obviamente tem a ver com a queda na renda dos brasileiros, mas também uma queda nas exportações, quer dizer, a demanda internacional também está mais baixa. E a questão dos juros, né, fica muito explícita num dado interessante do setor, que é o seguinte: antes, a maior parte dos carros no Brasil era vendido a prazo, ou seja, vendido justamente com parcelas, né, com uma taxa de juros ali embutida. Hoje, a situação se inverteu, quer dizer, 70% dos veículos são vendidos à vista e 30% a prazo. Então, essa inversão demonstra, obviamente, que há uma resistência maior a fazer um financiamento para a compra de veículos, justamente porque os juros, obviamente, estão muito altos.